Sejam bem-vindos. Eu sou a Darla, eu tenho 36 anos e tenho uma história assim um pouco longa com a musicalidade. Lá aos 15 anos eu ganhei um violão, eu até tenho ele aqui hoje comigo, eu vou usar ele daqui a pouco. E desde aquele momento assim eu comecei uma relação com música. Eu gosto muito, estudo muito, sou professora de história, sou formada em educação física, mas sempre carrego a música assim durante a minha vida, porque é algo de que eu gosto muito. Mas ele está traduzindo lá, né? Já fiz técnica vocal, já fiz aulas de violão, já ministrei aulas de violão, dou aulas de musicalização infantil e noto muito que as pessoas elas valorizam bastante várias questões da capoeira e de si mesmas, né? Mas que às vezes deixam muito a desejar o cuidado com a voz. Então a gente cuida do cabelo, a gente cuida da pele, mas infelizmente muitas vezes não cuida da voz, né? Às vezes a gente gosta muito de cantar, quer cantar na roda de capoeira, mas a voz não sai, ela não se projeta, né? A gente tenta e ela não consegue ter um volume, ter um alcance que consiga se sobressair aos instrumentos. Às vezes, a gente até consegue, mas a gente canta uma música, na segunda música a voz começa a falhar. Às vezes a gente nem é cantor, às vezes a gente é professor, né? Da aula de capoeira ou da aula de alguma outra modalidade e tem muitos alunos. Aí a gente começa a semana conseguindo falar alto e bonito, né? É maravilhoso de se ver. Mas logo em seguida a nossa voz começa a falhar. Nós começamos a semana falando bem e terminamos roucos, sentindo uma pressão no peito, pressão no abdômen, pressão na região da garganta, às vezes até no ouvido, né? De tanto esforço que a gente faz para conseguir colocar a nossa voz. Então, hoje nós vamos abordar técnicas vocais. Primeiro, nós vamos trabalhar com alguns exercícios que podem nos ajudar a melhorar o desempenho da nossa voz, seja na vida ou seja na roda de capoeira, e depois a gente vai fazer algumas colocações que ajudam a gente a cantar a música de capoeira ou a cantar na roda de capoeira. São pequenos detalhes, são pequenos olhares que podem auxiliar a gente a fazer isso e a fazer melhor, tá? Aí alguém vai dizer, mas não sou afinado. Mas não é só uma questão de ser afinado, é uma questão da gente colocar a voz também. E aí depois a gente vai educando essa voz até conseguir a afinação, né? Nem todos nós somos cantores, mas a maioria de nós canta na roda de capoeira em algum momento, né? Tanto as crianças quanto os adultos. E muitas vezes é a nossa responsabilidade o cantar na roda de capoeira também, né? Principalmente os alunos adultos. Às vezes a gente precisa tocar e cantar para que os mais graduados joguem em algum momento. Então é uma responsabilidade que nos deixa nervosos. A gente fica tenso e aí às vezes a voz não quer sair. Para a gente começar, eu e o professor Serginho, está aqui do meu ladinho, ó, ele disse que ele está maratonando para ele estar em todas as aulas. A gente vai fazer uma música para vocês. É uma música que se chama Quando Eu Venho de Luanda. Ela é muito bonita. E aí, após essa música, nós vamos iniciar alguns exercícios. Eu vou explicar do que trata o exercício e aí a gente vai demonstrar como fazer e nós vamos fazer todos juntos, tá? Vai ter exercício de respiração, de dicção, de projeção da voz, vai dar vontade de rir, já vou avisar para vocês, tem uns barulhos com a boca, com a bochecha, que só Jesus na causa. A gente vai dar umas risadinhas mesmo, tá? Faz parte do processo, não tem problema. Então eu vou pegar o violão e a gente vai fazer essa música que eu falei para vocês. Ó, esse é o violão que eu falei para vocês que eu ganhei quando eu fiz 15 anos.
Ele já tem 18 anos, já está completando a maioridade aqui no Brasil. Pode ir, Sérgio. Venho de Luanda, eu não venho só. Quando venho de Luanda, eu não venho só. Quando venho de Luanda, eu não venho só. Quando venho de Luanda, eu não venho só. Trago meu corpo cansado, coração amargurado, saudade de fazer dó. Quando venho de Luanda, eu não venho só. 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 Eu fui preso à traição, trazido na covardia. E se fosse luta honesta, se lá ninguém me trazia. Na pele eu trouxe a noite, na boca brilha o luar. Trago a força e a magia, presente nos orixás. Quando venho de Luanda, eu não venho só. 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 Eu trago adentro nas costas o peso dessa maldade. Trago ecoando no peito um grito de liberdade, grito de raça nobre, grito de raça negra. É grito de raça negra, é grito de capoeira. Quando venho de Luanda, eu não venho só. 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 Então, essa música é uma música que eu usei para participar de um concurso aqui no Brasil de cantigas e eu consegui tirar o primeiro lugar. A música não é minha, né? O mestre Tony Vargas gravou ela, conta uma história muito bonita e essa é uma das riquezas da música na capoeira, né? E além dela ter uma melodia bonita, ela também traga uma história bonita, né? Algo com que a gente se identifique e que conte um pouco daquilo que nós vivenciamos a capoeira e de onde ela veio. Agora vamos começar o nosso processo. Bom, uma das coisas que faz com que a gente não consiga projetar a nossa voz cantando é a tensão, o nervosismo. Quando nós ficamos nervosos, nossos músculos de todo o corpo ficam tensos e a gente tem uma propensão a ter uma pequena contração nessa região, que é a região que faz com que nós consigamos emitir a nossa voz, né? É o último lugar por onde a nossa voz passa antes dela sair. O que acontece? Quando eu estou tensa, essa região ela parece que está sendo pressionada e a minha voz literalmente fica presa na garganta, né? No Brasil, nós ouvimos muito esse termo, né? A voz que ficou presa na garganta. Então, nós vamos começar, primeiramente,
relaxando um pouco o nosso corpo, para que a gente consiga fazer os exercícios depois. Então, nós vamos começar por essa região, que é a região dos ombros. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos encher o nosso pulmão de ar e os nossos ombros vão subir. A gente vai soltar o ar, o ombro vai descer. Nós vamos fazer isso mais 4 vezes, ó, enchi. Leva o ombro lá perto da orelha, desci. Mais um. Lá em cima, desci. Outra. E desci. Mais uma. Outra coisa que nos ajuda, relaxar o nosso pescoço. Então, ó, levo minha cabeça lá para trás, para o lado, para frente, para o lado, para trás. Vou girando o meu pescoço, relaxo, respiro. Vamos fazer para o outro lado também, ó, estamos voltando, respira, respira. Beleza. A segunda coisa que é muito importante é a gente ter consciência da nossa respiração. Nós todos temos costume de respirar com a parte de cima, que é o pulmão. Então, a gente respira e sobe o pulmão, certo? O que nós queremos agora? Sabe a nossa barriguinha? Olha que bonita. A gente quer encher a nossa barriga respirando, tá? Então, ó, vou colocar minha mão aqui na minha barriga. Eu vou encher minha barriga de ar. E vou soltar. Encheu, soltou. Encheu, soltou. Mais 2. Se alguém fotografa isso, hein? Eu coloco na barriga e soltou. Vocês perceberam que a gente mudou a direção da nossa respiração e levou lá para o abdômen, né? Vocês lembram que a gente teve outras aulas que o professor disse que era muito importante fortalecer o abdômen? Isso também serve para a hora de cantar. Nosso abdômen precisa estar fortalecido, porque entre o abdômen e essa parte de cima, que é onde termina a nossa costela, está o diafragma, que é o responsável pela respiração, que ajuda a gente a cantar, a projetar a voz no canto. Então, nossa respiração precisa ficar nessa região mais do que aqui em cima, tá? Para a gente poder trabalhar isso agora, nós vamos nos levantar, ok? Bom, nós vamos fazer o seguinte processo. A gente, sempre que descer, nós vamos descer a nossa mão lá para o pé e nós vamos tirar o ar da nossa barriga, contraindo o abdômen. E sempre que a gente levantar, a gente vai encher a nossa barriguinha de ar e vai abrir lá em cima. Nós vamos fazer 5 vezes, tá? Então, eu já vou começar cheia, enchendo a barriguinha de ar. E aí eu vou descer esvaziando. Eu vou tirar todo o ar até contrair meu abdômen. Ó, vou descer devagarinho. Vou descendo e vou soltando o ar. Quando chegar lá embaixo, todo o ar tem que ter saído. Contrair o abdômen. Vou encher de novo, ó. Enchi e subir. Desci e vou esvaziar. Contraindo o abdômen. Enchi. Bem bom, hein? E vou esvaziar, ó. Mais 2 vezes. Enchi. Esvaziei.
Mais uma. Enchi. Esvaziei. Agora a gente pode se sentar. O que nós vamos fazer agora é tentar segurar o ar, tá bom? Quando eu encher minha barriga de ar, eu vou segurar. Eu não vou soltar imediatamente. Eu só vou soltar o ar quando eu já tiver segurado ele o máximo possível, tá bem? E depois que eu soltar tudo, eu também vou tentar segurar um tempo sem botar o ar de volta para dentro. Então, ó, eu respirei, enchi minha barriga. Eu vou segurá-la, não soltei o ar. Seguro, 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 seguro. Não deu mais, eu solto. Soltei, eu tento segurar um pouquinho antes de trazer de volta. Para que serve isso? Sabe quando a gente está cantando e aí perde o fôlego no meio da palavra? No meio da frase? Então, serve para a gente melhorar essa capacidade respiratória e conseguir manter uma frase inteira na música sem tantas interrupções por causa da respiração. Então, lá vou eu. Ó. Eu vou encher tudinho que eu posso. Enchi. E vou segurar. Força na peruca. Não deu mais, não aguento mais. Aí eu solto tudo uma vez só. Meu abdômen está contraído e eu estou segurando. Eu só vou colocar ar de novo quando eu precisar muito. Precisei, eu respirei de novo. Seguro, 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 seguro. Aí eu solto. Alguém está pensando, meu Deus do céu. Se a gente repetir isso umas 10 vezes, alguns de vocês talvez fiquem um pouco tontos ou com dor de cabeça. Sabem por quê? Às vezes, na ansiedade do dia a dia, nós respiramos muito rápido, em intervalos muito curtos. Quando a gente amplia isso, às vezes a gente se sente mal. Mexe com a nossa cabeça, dói um pouquinho, uma leve pressão aqui do lado, ou a gente fica um pouco tonto, né? Por ser uma situação diferente. Bom, vamos lá. Agora, nós vamos começar a fazer exercícios de dicção, exercícios que ajudam a gente a definir melhor as palavras quando a gente está cantando, não comer pedacinhos das palavras, tá? Então, o primeiro de todos os exercícios ainda é na respiração. Eu respiro e quando eu solto o ar todinho até acabar, eu solto fazendo o som do S, tá? É um Szinho, ó. Até acabar o ar. Vai dar vontade de rir às vezes, tá? Não tem problema, tá tudo certo. Então, a gente vai respirar bem fundão. Leva lá para a barriga, lembra? Ó? Respirei fundão e vou soltar, ó. E vou de novo, enchi. E... enchi. Enchi. Mais uminha. Quem quiser sentir, né, a barriga esvaziando, pode deixar a mão aqui, tá bom? Vou mais uma vez, ó, enchi e soltei. Vocês vão reparar que às vezes a barriga de vocês vai começar a fazer algum barulhinho, por causa desse exercício, sabe? De dilatar e contrair. Tá tudo bem, tá? Aí a gente vai trocar, ó, o S do S pelo X, o X. Tá bem? Eu sei que talvez dê alguma variação para quem fala o inglês em algum dos exercícios,
tá? Mas a gente vai executando como a gente consegue. Pessoas que têm língua travada, pode ser difícil de fazer alguns também, mas os exercícios ajudam a melhorar isso, tá bom? Então, eu vou fazer o X, ó. Enchi, soltei. Enchi, soltei. Enchi, soltei. Enchi mais uma, soltei. Mais uma e soltei. Depois, ainda tem o zumbido da abelha. A abelha faz zzz, né? Dá para fazer esse zzz bem abertinho aqui, ou dá para fazer com os lábios bem próximos. Serginho está aqui do meu lado jurando que vai rir de mim daqui a pouco. Então, primeiro a gente vai fazer com os lábios afastados e os dentes mais encostadinhos, assim, ó. Às vezes dá até uma vibradinha na bochecha, tudo é normal, tá, gente? Dá vontade de rir se a gente tá se olhando no espelho, normal. Então, vou fazer 5 vezes com a boca meio aberta, ó. Essa é legal, né? Mais umzinho. Agora a gente vai fazer aquele zumbido que ele fica um pouco mais encorpado, que com um lábio mais próximo, tá? Então, ó, eu respirei e pode rir, Isa, a gente deixa. Eu sou uma boa velhinha, né, Isa? Tô caprichando, viu? Relaxa um pouquinho. Esse tipo de exercício, às vezes, também dá assim, um incômodo, uma pressão na cabeça. Eu sou professora de criança, quando a gente faz esses exercícios, a turma toda cai na risada. Um olha para o outro, é muito divertido, é muito engraçado, acaba que a gente ri, a gente se diverte no processo, tá? Agora, a gente vai parar um pouco de fazer os zumbidinhos. Tem vários exercícios assim, eu só estou dando alguns exemplos para vocês. Esses exercícios, a gente está num momento que a gente precisa cantar ou a gente precisa falar em público e a nossa voz está meio presa, a gente está meio rouco. Todos esses exercícios, a respiração, esses zumbidinhos que a gente fez, eles ajudam a dar uma aquecida para a gente conseguir projetar melhor a voz. Como eu sou professora, muitas vezes tenho que fazer apresentação na escola. Quando está perto da apresentação, eu fico tensa. Quase sempre um dia antes, eu começo a ficar rouca. Não estou doente, mas estou tensa, estou nervosa, né? Aí reflete na voz. Então, sempre, uma meia hora antes de fazer a apresentação, eu faço esses exercícios. Se eu estou num lugar que eu não quero que as pessoas me escutem fazendo né? Pode acontecer, eu faço em silêncio, daí eu faço sem projetar o som, eu faço só como se eu estivesse esvaziando um balãozinho, né? Que aí se as pessoas ouvirem, aí elas vão, né? Não vão se assustar tanto, né? Às vezes elas não entendem o que a gente está fazendo. Depois, tem os... Oi?
Isso. Alguém perguntou, né? A gente traz o som para a cabeça, para como se fosse uma caixa. Sim. Quando a gente projeta esses sons, né, essas consoantes que a gente estava fazendo, o som está na cabeça. Sim, a projeção é toda na cabeça, tá? Esses exercícios, eles ajudam a fortalecer a nossa língua, né, a nossa articulação das palavras e também ajudam a aquecer as cordas vocais. As nossas cordas vocais são muito sensíveis. Quando a gente não está cantando nada e de repente já começa cantando alto, né, judia. Então, mestra Lugaliza, sim, tá? Quando a gente faz essas projeções, o som fica mais na cabeça. Quem dá aula para criança, dá para fazer até músicas, né? Faz musiquinhas que inserem os sons. Vou dar um exemplo para vocês, onde a gente também trabalha exercício de aquecimento. Eu faço uma música com crianças e ela diz assim, ó, cavalinho faz assim. A pipoca faz assim. Gosto de um beijinho assim. Minha bochecha faz assim. Que também são exercícios para nos auxiliar na articulação das palavras e a relaxar também a musculatura, né, do nosso rosto para projetar a música, o canto. Então, ó, o estalar a língua lá no céu da boca, ele é ótimo para exercitar a língua, né, ó. Há pessoas que não conseguem fazer, mas é interessante exercitar, tá? Uma outra coisa, o lábio mais estendidinho para dentro, né, contraído, ó. E a gente né, que é um fortalecimento labial. Se eu tenho dificuldade de projetar alguma palavra, alguma letra, ou eu tenho um filho, ou eu tenho um aluno que tem essa dificuldade, esses exercícios ajudam muito, muito mesmo. O beijinho, esse aqui, com barulho mesmo, viu? Tem um outro jeito de fazer o beijinho, né? Que é tentando trazer os cantinhos da boca para dentro aqui, ó. Esse é o beijinho do peixe, Serginho, tá certo. E esse da bochecha, né? Se a gente tiver entre crianças, a gente ri uma tarde inteira, tá? Porque para eles imita o barulho do pum, né? Então eles ficam um pouco, muito engraçado, morrem de rir. Mas é muito legal para o fortalecimento dessa região aqui do nosso rosto, tá? Então eu encho a bochecha de ar e encho e expulso. Encho e expulso. São coisas que são, assim, a gente olha, parece um pouco brincadeira, né? Mas elas são muito eficazes para que a gente consiga projetar a voz. Aí a mestre Lugaliza diz que ela perde muito a voz dando aula. Uma ideia, tá? Eu perco muito a voz dando aula. Uma ideia é fazer alguns exercícios desses que a gente colocou. Esses de e uns que a gente utiliza mais R's, tá? Por exemplo, ó, o T e o R. Que vibra a língua lá no céu da boca. Parece que eu tô ligando a motinho, né?
Mas eu vou lá, eu coloco a língua no céu da boca. Há pessoas que não conseguem fazer também. Então, eu coloco lá no céu da boca, ó. Quem está fazendo, está vendo que vibra, né? Lá na nossa garganta, a gente sente uma vibração, correto? Essa vibração, ela ajuda um pouco nessa questão da rouquidão, tá? Mas não há nada mais eficaz do que tomar bastante água, viu, mestre Lu? Porque os exercícios, eles vão atenuar. Na hora, você vai fazer eles, vai dar um resultado, só que se você ficar forçando, você vai estar judiando sua garganta também, né? Para não perder a voz, o ideal era fazer alguns exercícios todos os dias, porque um dos maiores vilões da nossa voz não ser projetada como a gente gostaria é justamente a falta de água, né? Nós tomamos café, nós tomamos uma cervejinha, né? Tem gente que toma um whiskinho antes de cantar, porque diz que vai aquecer a voz. Só que o que que acontece? Café, cervejinha, o whisky, eles judiam da nossa corda vocal e eles provocam um ressecamento. Então, na hora, meio que adormece, a gente canta que é uma beleza, o negócio fica bonito, mas logo em seguida a gente amanhece sem voz. Né? Bom dia. A nossa voz não sai, tá lá embaixo, porque a gente abusou dela. Então, a melhor dica de todas é sempre a água e os exercícios, claro. Aí, tem coisas que a gente precisa conhecer para a gente poder cantar uma música na roda de capoeira, por exemplo. Agora eu vou precisar da ajuda do professor Serginho. Então, por exemplo, quando a gente pensa em roda de capoeira, a gente tem dois tipos de roda de capoeira, né? Eu não vou falar de coisas muito técnicas, eu preciso que você faça o berimbau. Eu só vou falar de acontecimentos, né? Então, existe uma propriedade do som que se chama intensidade, tá? Que é um som muito forte ou um som muito fraco. A gente costuma chamar isso de volume, mas quando a gente fala de som, o nome não é volume, é intensidade. Aí eu estou numa roda de capoeira e os instrumentos estão muito altos. O que acontece comigo? Sou obrigada a subir a minha voz também, né? O que acontece com a gente quando a gente não consegue projetar o som mais forte? A gente acaba, às vezes, meio que gritando, né? O grito é uma coisa muito prejudicial para as nossas cordas vocais e para a nossa voz, né? A velocidade com que o som passa pelas nossas cordas vocais é muito alta. Então, agride a corda vocal e não é bom. Aí, mas, dependendo do ambiente que a gente está, né? A roda de capoeira está lá, os instrumentos super altos, nós não temos um microfone e o que acontece? O cantador acaba tendo que projetar a voz mais alta, né? Não é muito indicado, né? Porque a maioria das pessoas, quando canta nessa intensidade que eu entrei aqui, aguenta cantar umas 2, 3 músicas e depois a voz começa a falhar, começa a ficar rouca, né? Aí a pessoa canta Paranauê! Isso é pior ainda, tá? É claro que ela não canta assim igual eu cantei, né? Eu só dei um exemplo. Quando a nossa voz está assim rouca e a gente força a sair, aí a gente danifica ainda mais a nossa garganta, né? Muitas vezes, e cada mestre organiza a sua roda de capoeira, né? E conduz ela da forma que ele conhece, que ele considera, de acordo com a sua história e seus fundamentos mais adequada. Mas se a gente fosse pensar somente na questão da voz, o ideal seria que o instrumento ele não ficasse tão alto,
né, que o cantador tivesse que quase gritar para poder projetar a sua voz. Então, a gente estava fazendo uma intensidade de som alta, a gente estava tocando muito alto. Agora a gente vai descer um pouquinho o volume, fazer um pouco menos alto, um pouco menos intenso. Para mim, qual é a diferença? Eu que estou cantando. Agora, eu não tive que colocar toda a força do mundo no meu abdômen e na minha garganta para poder minha voz sair. Eu consegui fazer isso de uma forma mais natural, né? Isso é um ponto que a gente precisa encontrar lá junto com a nossa bateria. Um ponto onde a gente possa cantar de forma natural, né? E o pessoal do Li, tá todo mundo junto ali, provavelmente fazem bateria junto. Isso é muito importante, que exista esse equilíbrio, né? Entre o instrumento que está tocando e a voz que está cantando. Senão o instrumento abafa a voz. E a pessoa que está cantando se sente que nem a gente se sente. Sabe quando a gente vai numa festa e tá tudo cheio, um monte de gente falando ao mesmo tempo e a gente quer falar com o nosso amigo que está do lado e a gente praticamente grita para ser ouvido? É a mesma sensação que a gente tem quando está tudo muito alto, né? Então, quando a gente, assim, ó, tá junto com os nossos amigos e a gente está formando uma bateria, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Que a voz possa ser colocada sem que ela tenha que ser gritada, porque cada um tem uma voz diferente, né? Eu tenho uma voz mais aguda, então, às vezes eu consigo projetar ela um pouco mais incisiva, mas uma pessoa que tem uma voz mais grave, se ela tiver que projetar muito lá no alto, começa a judiar. Começa a doer a garganta, dói o abdômen, daí a pessoa faz força no abdômen, dói aqui a garganta bendita, né? Então é danado. Então a gente viu, ó, uma intensidade alta, que é uma roda muito forte, e a pessoa tendo que cantar lá em cima. Uma intensidade um pouco menor, a pessoa conseguindo cantar um pouco mais natural. Aí a gente tem uma outra coisa lá no som que chama altura. O que é altura? É o tom, tá? Então, por exemplo, eu sou mulher, né? Algumas mulheres têm voz feminina. O que é uma voz feminina? É uma voz mais aguda, né? É uma voz mais fina, a gente fala. E o Serginho tem uma voz masculina, que é uma voz mais grave, fala mais grosso, né? Tem até uma musiquinha que diz assim, ó: gigante fala grosso, anão fala fininho. Então, o gigante é a voz masculina. O anão é a voz feminina, tá? E às vezes na roda de capoeira, a gente consegue perceber as diferenças dessas vozes, né? A gente vai usar a mesma música aqui de novo, a gente vai usar o Paranauê, tá? O professor Serginho vai tocar aqui, a gente vai usar o Paranauê. Paranauê, 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 Então, o professor Serginho cantou lá onde fica confortável para ele. A voz dele é mais grave. Se eu cantar lá onde ele cantou, eu vou ter que fazer força. Paranauê, Paranauê, Paraná. E quase não sai minha voz, né? Então, se eu sou mulher, se eu tenho uma voz mais feminina, eu posso tentar cantar um pouco mais para cima, um pouco mais agudo, né? Então, ele vai cantar o Paranauê uma vez, lá na voz dele, eu vou cantar na minha,
Depois a gente vai cantar juntos, porque na roda de capoeira, quando nós fazemos o coro, a gente pode fazer isso. Pode, quem tem a voz mais grave, fazer no grave, quem tem a voz mais aguda, fazer um oitava, vai ficar lá no agudo, fica bonito, é um jeito mais comum de se fazer o coro, né? E dá uma aparência assim, de mais cuidado, né? Parece que a gente se rebuscou mais para preparar aquela música, para fazer ela. Vamos de novo. Aí alguém vai me dizer, mas se eu cantar Paranauê, não vai dar, né? Então, a gente pode fazer esse Paranauê com uma voz cheia, né? Paranauê, Paranauê, Paraná. Ou eu não consigo ter essa voz cheia, né? Eu posso cantar ela no chamado falsete. Não, eu não gosto muito desse lugar, para mim é desconfortável, né? Mas é não fazer essa voz cheia, é fazer ela um pouco mais vazia, mais porosa. Paranauê, Paranauê, Paraná. O que que a gente está fazendo? Lembra da gente colocando o ar para dentro e soltando? No falsete, eu canto soltando ar, soprando ar, ó. Paranauê, Paranauê, Paraná. Onde é que a gente pode usar isso, né? As meninas que estão assistindo. No coro, principalmente, né? O falsete na roda de capoeira, para fazer a primeira voz, ele não é muito aconselhável, porque a roda de capoeira ela exige um pouco mais de projeção da voz, né? Aí alguém pensou, mas então onde é que eu vou cantar? A gente canta no lugar que a música fica confortável para a gente. Eu se cantar assim, ó, Paranauê, Paranauê, Paraná. Se eu tiver que fazer isso para minha voz sair, esse não é o lugar confortável, tá? Se eu tiver que fazer Paranauê, assim, né? Também não é um lugar confortável. Eu preciso achar um lugar que eu consiga projetar a minha voz com naturalidade e que eu consiga projetar todas as palavras, todas as frases. Isso é uma experiência, né? Um experimento. Pego a música, experimento, não alcancei, não consegui falar uma palavra. Eu volto, né? E vou adequando ela, vou procurando até achar um lugar onde ela fique confortável, tá? E aí a gente entra numa outra situação, porque se eu não consigo fazer isso aqui, o mesmo Paranauê, tá? Paranauê, Paranauê, Paranauê. O que aconteceu? Quando ele faz uma voz e eu faço outra, a gente está fazendo um duo, uma oitava. Ele bem grave e eu bem aguda. Se a gente não consegue fazer isso, não estamos seguros para fazer isso na roda ainda, a gente faz o que a gente chama de uníssono, que é quando a gente cantou com a mesma voz, né? Que é isso aqui, ó. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Que também tem um efeito muito bonito quando a gente canta junto, certo? Se todo mundo cantar junto, unido no mesmo caminho,
Aí você me diz, mas eu não consigo achar muito bem esse lugar para cantar. Daí tem algumas dicas para que a gente consiga disfarçar melhor, tá? Se a gente não consegue entrar bem no tom, não consegue manter as notas, né? Tem algumas dicas que podem ajudar a disfarçar melhor. Por exemplo, o mestre Suassuna, todo mundo já ouviu falar, né? Ele fala aquele yeah! Verdade? Bem longo, né? Mas se nós temos dificuldade para cantar, a gente evita manter essas prolongações, tipo Paranauê. Aí eu não faço Paranauê, eu faço Paranauê. Eu corto o E. Tudo que é nota longa, assim, que fica muito tempo, eu corto. Faço curtinho. Porque daí, quanto mais eu estendo, quanto mais eu estico, mais aparece a minha dificuldade, se eu tenho dificuldade para cantar, né? Então, aí eu tenho dificuldade, meu Paranauê sai Paranauê, né? Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e eu não consigo manter, então eu corto, ó. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Ao invés de fazer Paranauê, Paranauê, Paraná. Tá tranquilo para entender? Sim? Tá ótimo. Beleza. Dá, Sim. tá muito bom. Eu acho que, assim, eu tava pensando aqui agora, que o meu Paranauê, ele fica igual a montanha-russa também, que você tava falando, me deu até um desespero aqui. Mas é que também na capoeira, como a gente, sei lá, eu aprendi a cantar assim, você tem que cantar, se vira aí, você tá dando aula, né? Então tem que cantar. Então é muito legal você trazer essas colocações aí, porque é uma visão um pouco mais técnica, né? E também como a gente ouve muita música de capoeira, a gente às vezes ouve a música e tenta repetir exatamente como a gente está ouvindo, assim, né? Então, poxa, imagina, o cara é cantor lá, tem todo esse... E a gente chega e tenta, e aí fica essa montanha-russa aí, né? É, Então, não, mas é muito legal você trazer essa teoria aí para nossa prática, né? sim, tem muito assim, a gente ouve o áudio original, né? E aí a gente quer reproduzir igual, realmente. Só que é aquilo, a minha voz não é igual à do Serginho. A mesma música que o Serginho canta e está confortável para ele, eu vou ter que adaptar para eu poder cantar. Eu até sugiro a vocês, se vocês puderem, escutem aquela música que a gente tocou aqui no início da aula. Quando eu venho de Luanda. Quem canta é o mestre Tony Vargas. A voz dele é bem mais rouca que a minha, a projeção de voz dele é completamente diferente. Se eu tentasse fazer a música que nem ele faz, eu não conseguiria. Eu não tenho a mesma voz rasgada, ele tem uma voz mais rouca, a voz dele é muito mais grave, é mais grossa. Então, se eu tentasse fazer isso, não ia dar certo. Acontece muito com músicas altas na capoeira, né? Às vezes a música é lá em cima e aí o pessoal tenta ir lá em cima, mas a voz da pessoa não é tão alta. E aí ela passa uma dificuldade para conseguir manter a música até o final. Então é claro que as gravações originais, muitas, têm essa estendida lá no final da palavra. Mas se a gente quer projetar melhor, cuidar mais da nossa garganta, da nossa voz, a gente adapta, a gente encurta essas frases muito longas. Mesmo tem lugares que fica difícil. Existe a ladainha tem essa coisa assim do prolongar, né, do prolongar lá nas palavras, mas pelo menos essa última sílaba, que é essa que fica ressoando, né, o Paranauê, fica ressoando, eu tento dar uma encurtadinha. É um cuidado até comigo, porque quando essa oscilação acontece, eu judio minhas cordas vocais. E aí, falando em cordas vocais, conselho para professores de criança, tá? Ou para crianças.
tô na roda de capoeira, né? Aí tá lá, a roda tá tocando alta, tá lá tocando a roda lá, né? Aí tá lá, opa. Aí eu digo para as crianças, mais alto, mais alto, não tô ouvindo, mais alto. O que acontece com a criança? A criança tem uma corda vocal muito flexível, tá? A corda vocal, ela vai lá em cima no agudo, mais agudo do mundo e vai para o grave, mais grave do mundo. Mas quando a criança começa a gritar, ao invés de cantar, e daí lá tá o Paranauê, a criança está Paranauê! Gritando. Desculpa, tá? Mas eu preciso mostrar. E a criança está gritando a música. Ao invés de cantar a música, a gente, sem querer, a gente está machucando a corda vocal daquela criança, tá? Cantar alto é diferente de gritar. Cantar alto é Paranauê, Paranauê, Paraná. Gritar é Paranauê. Sabe quando rasga a garganta? Quando rasga, a gente sente rasgando. Isso nós não fazemos e nós não conduzimos, né, outros a fazerem, porque judia, machuca. Eu sei que eu estou parecendo um pouco doida fazendo isso, tá? Desculpa. Mas a gente às vezes não percebe a diferença, né? Ou a gente está cantando Paranauê, outra coisa que judia, e faz assim, ó, Paranauê, né? E aí fica esse judia a gargantinha, bastante, tá bom? Aí a gente tem uma função que se chama timbre. O timbre é a identidade da minha voz, né? Então, quando eu falo com o Serginho, eu falo com ele aqui, ou se eu falar com ele no telefone, eu sei que é a voz do Serginho, é a identidade da voz dele. A minha identidade eu tenho que respeitar. Quando eu pego lá a minha identidade de voz e eu falo que o mestre China, eu faço o que o mestre China falou ali, eu tento mudar a minha voz para parecer outra voz, eu estou judiando minha corda vocal. Eu estou lá cutucando. Todos nós temos a nossa identidade, o nosso jeito de cantar. Uma mesma música a gente vai ouvir, na nossa voz ela não vai ficar igual, porque cada voz é uma, né? Não quer dizer que não vai ficar bonito, quer dizer que vai ficar diferente, e isso é muito legal, né? Porque essas diferenças também fazem parte da capoeira, da roda de capoeira, de quem nós somos. Então, isso é importante também, que a gente respeite a nossa diferença. Então, se ele canta o Paranauê lá, eu canto lá em cima, a Isa provavelmente deve ter uma voz mais aguda, o mestre China tem uma voz mais grave, né? Eu ainda não vi o pessoal do Li cantando, mas eu quero ver, viu? Quando vocês estiverem cantando assim numa roda, me mandem para eu poder até ver como é que vocês estão fazendo, se eu puder ajudar, eu me disponho a ajudar, porque esse cuidado, ele é muito importante para a gente. A nossa voz, imagina, é o que a gente usa para se comunicar com as outras pessoas. É muito importante, né? Além da nossa expressão corporal na capoeira, a gente poder se comunicar bem. Concordam comigo? Então, tem uns detalhes, ó. O primeiro detalhe de todos, a gente precisa tomar água. Tomar água porque o nosso organismo precisa de água e porque para a nossa voz faz toda a diferença. Quando nós tomamos pouca água, a nossa saliva ela fica um pouco mais pastosa, né? Logo, a articulação das palavras não fica boa, tá? Depois, eu gosto de fumar, tem pessoas que fumam, né? O cigarro, né? Aquela fumaça quente agride demais as cordas vocais, além das funções pulmonares. Álcool. No começo, né? Tá tudo bem, a voz funciona que é uma beleza, porque esquenta a corda vocal. Depois, a hora que passa o efeito, resseca a corda vocal e a gente fica rouco, né? Outra coisa, as pastilhinhas. Eu vou cantar, então eu vou comer aqui uma pastilhinha, né? Aí a pastilhinha, o que ela faz? Ela adormece minha corda vocal, tá? E aí, depois disso, quando passar o efeito, estava dormente minha corda vocal, eu cantei, virei do avesso, gritei, tudo legal, né? E quando passou, tô rouca, tá doendo minha garganta. Eu acordo assim, aí vou engolir a saliva,
parece que estou engolindo assim um caco de vidro, né? Vai arranhando tudo aqui, ó. Então, são pequenos cuidados, são pequenas coisas que fazem muita diferença. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Nossa, 10 horas. Caraca. Então, outra coisa importante. Agora eu vou pedir para o Serginho para ele se levantar, tá? Ó. Que é o tempo da música. Vocês podem até fazer aí, se vocês quiserem. Ah, Deus. Que é o tempo da música. Ó. Ele vai tocar o Paranauê. Por que eu estou pisando? Acontece com a gente quando a gente quer cantar na roda, né? Às vezes a música está bem devagarinho, ó. Ele estava tocando aqui. E eu. Paranauê, Paranauê, Paranauê. Vou contar uma história para vocês. Está passando um trem. O trem está passando rápido. Eu consigo subir no trem se eu estiver devagarinho? Não, eu tenho que estar na mesma velocidade. Está passando o trem. Ele está indo devagar. Se eu for correndo, eu ultrapasso o trem, mas não consigo pegar. Roda de capoeira, né? Por a questão da musicalidade, vai ter um berimbau, vai ter um pandeiro, vai ter um atabaque. Aí eu vou cantar. Eu preciso respeitar a velocidade, isso chama andamento. A velocidade da roda. Se a roda está num ritmo mais lento, eu vou cantar num ritmo mais lento. Né? Aí ele está aqui devagarinho, eu vou respeitar o ritmo, vou respeitar a velocidade. Aí ele está numa velocidade mais rápida. Aí isso serve para os instrumentos também, tá? Porque às vezes a roda está bem rápida. Aí eu terminei de jogar, joguei, né? E eu vou lá, pego o atabaque, né? Aí eu já tô cansado, fiz 25 bananeiras, eu fui lá e peguei o atabaque. A roda tá a milhão, né? Aí tá lá o Serginho, a segurando, e eu peguei o atabaque. O que acontece? Eu tô cansado, é legal dar uma respirada, para daí eu pegar o instrumento. A roda tá muito rápida, serve para o canto e serve para o instrumento também. Eu preciso conseguir acompanhar o ritmo, né? Eu preciso conseguir entrar na mesma velocidade. Senão, se cada instrumento for de um lado, aí a roda não consegue fluir, né? Então, ó, aí ele tá lá bem rápido. E isso é coisa básica, né? Andamento, a velocidade que a música está tocando. Às vezes a gente não consegue entrar no tempo, né? Eu tenho feito um exercício assim com os alunos, que eles gostam da música que o mestre China fez aqui numa atividade, que é tanto mar, tanta maré, porque na lagoa tanto jacaré. E aí, só que tem dificuldade de tocar e cantar. Aí a gente tem dividido e visto em que momento entra. E aí a gente treina só para entrar. Porque é muito difícil. Às vezes a gente vai tentar entrar lá no canto, né, na roda de capoeira, e a gente entra meio atravessado. Normal, né? Quando a gente não está tão seguro. Então, às vezes, quando a gente quer muito cantar uma música, assim, é legal a gente pegar a música e treinar várias vezes onde é que eu vou começar ela, onde é que eu vou entrar ela, né? Para que eu não entre no que a gente chama de contratempo, né? Aí ele está num tempo, lá num ritmo, isso é uma coisa um pouco mais complexa, a gente não vai aprofundar, mas ele está num ritmo e eu entro bem onde ele quebrou, sabe? Onde
Precisava esperar um minutinho, um segundinho para entrar e eu entrei um pouquinho antes. E aí parece que a gente está em duas velocidades diferentes. Então, esses são só conceitos, tá? São conceitos de som, mas também é legal para observar o andamento da roda. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês tenham mais dúvida, assim, e queiram... A gente não consegue fazer tudo, né, numa aula. A gente consegue dar algumas ideias de alguns exercícios, mas não consegue dar tudo porque é muita coisa. Alguém tem alguma pergunta? Oi, Dala, aqui é meu. Eu tenho uma dúvida. Sim. Esses exercícios que você passou para esquentar a garganta, quantas vezes a gente teria que repetir, por exemplo, antes da roda? Quantas vezes seria assim uma quantidade óptima? Ó, isso tá no material lá que a gente vai entregar para quem está participando do evento, tá? Eu dei uma lista com 10 exercícios, né? Eu selecionei 10 que dá para a gente fazer. O ideal seria fazer umas 10 repetições de cada, tá? Porque senão ele não chega a fazer um efeito assim e tal, né? O ideal seria umas 10 repetições de cada. A alimentação que faz mal antes de cantar, a mestre Lugaliza perguntou. Algumas coisas são bem problemáticas porque elas empastam um pouco a voz, tá? Por exemplo, chocolate. Ai, que coisa, né? Eu adoro um chocolate. O chocolate, iogurte, deixa eu pensar, leite, café, qualquer coisa alcoólica, esses temperos industrializados, porque eles fazem a nossa voz ficar mais pastosa, tá? Daí não importa, a gente tomou um monte de água, mas aí se a gente pega e coloca essa alimentação, a nossa voz, a nossa saliva fica mais pastosa e a voz não sai tão limpa. Gelado faz mal se tiver ingerido uma coisa de temperatura extrema, né? Aí, tipo, eu tomei um café, aí depois eu resolvi chupar um picolé, né? Aí eu tomei o café bem quente, aí peguei o picolé, chupei o picolé. Então, o que eu faço quando é uma coisa que tem uma temperatura assim, ou muito quente ou muito frio? Eu coloco na boca e espero um pouquinho antes de ingerir, porque o choque térmico faz mal, sim. Eu sei que tem gente que fala que o gelado não faz mal, mas ele faz mal, ele agride a corda vocal, tá? E o café muito quente também, os dois fazem mal. Então, a gente põe um pouquinho na boca, assim, né? Espera um pouquinho e aí ingere. Mais alguma pergunta? Darla, Oi, Darla. a Liara. Oi. Sim. Fala, Liara. Você falou dos 10 exercícios com 10 repetições, é isso? Isso. E aí a sugestão é que eles sejam feitos diariamente ou antes de uma roda, antes de cantar? Como é que é isso? Obrigada. Os que estão lá no e-book, eu coloquei eles para fazer um aquecimento. Assim, você vai cantar, você precisa falar e aí tá sentindo aquela voz meio presa, vai lá e faz. Mas eles podem ser utilizados diariamente, não só aqueles como esses que eu exemplifiquei aqui, tá? Diariamente, eles vão ter, claro, né, uma eficácia muito maior. Porque quando a gente trabalha falando, a gente deveria ter essa manutenção, né? Ou a gente deveria fazer um atendimento com fonoaudiólogo, né? Mas o fono, né, ele vai fazer esse tipo de exercício, de fortalecimento, né? Porque são coisas que fortalecem a nossa voz, né? E cuidam da saúde dela. Mas se for feito diariamente, Profiliara, vai ter um efeito mais positivo na saúde da voz. Se eu fizer só antes de cantar, vai ter um efeito naquele momento, né? Mas se eu não mantiver, vai ser um efeito naquele momento, não vai ser para a vida toda, né? O ideal seria nós fazermos exercícios diariamente. E quem é professor, era legal fazer no intervalo, né? Fazer de manhã um pouquinho, meio-dia um pouquinho, no final do expediente um pouquinho. Porque professor, né, quem fica em sala, ou quem dá aula de capoeira para uma galerinha assim, né, é danado. Só o Serginho tinha perguntado aqui, então, chimarrão é complicado. Tá? Tem 2 problemas no chimarrão, tá? O primeiro é a cafeína é bem nociva às cordas vocais, né? Então, mas e depois o calor da água, né? Outra coisa que também é complicada. A mestre Lugaliza perguntou, né? A partir de que idade se trabalha ritmo? O ritmo
Eu não sei se você quis falar de clave, além, tipo, fazer no pandeiro, né? Ou se você quis falar do andamento, da velocidade. Mas eu começava a trabalhar no maternal A, tá? Com 2 anos. Darla, a gente teve uma pergunta do Fly aqui, do Contramestre Fly. Ele perguntou sobre a garrafinha de água com gengibre. Ela ajuda, prejudica? A água ajuda. O gengibre tem alguns efeitos positivos também, mas precisa tomar cuidado com o consumo excessivo e permanente, assim, né? Da gente ficar consumindo gengibre. Ele tem algumas propriedades que auxiliam na voz, né? Mas o legal seria a gente ingerir água, sabe? Sem acrescentar outras coisas. O gengibre é legal para voz, mas o legal seria deixar ele assim, para uma situação mais extrema, né? Tipo, eu tomei água e aí eu ainda não tá legal, hoje eu não tô bem, aí eu trago o gengibre junto, porque o gengibre tem aquela ardênciazinha, né? E o que ele faz na nossa garganta? Ele faz aquele mesmo processo da pastilha, num primeiro momento, na sensação que nós temos. Então, ele vai meio que adormecer, a gente vai cantar, e depois o problema vai voltar. Só que aí o gengibre tem algumas propriedades que ajudam na recuperação, na questão inflamatória e tal. Então, se ele for usado só no momento que a gente não está bem, ele vai ajudar. Se a gente usar todo o tempo, aí ele vai atrapalhar. Vai adormecer, né, Contramestre Fly. E aí, se adormecer a nossa garganta, a gente acha que está arrasando, quer virar assim, Fred Mercury, ele canta pra caramba, e depois falha, né? Aí falha a voz. Tá bem? Obrigado. Carla, é a Maga Rosa aqui. Não sei se chama efífia, aquele que você está cantando, sabe? Quando você está cantando, eu não sei qual é a palavra em português, você canta, aí você sai do, não sei, do tom e faz que acontece às vezes quando você fala também, né? Então, por exemplo, me acontece muito com ainda mais ladainha, no final da ladainha, né? Então, eu gostaria de saber por que isso acontece, porque a gente está tentando forçar a voz e como tentar para não fazer, porque é bem, assim, ridículo, entre aspas, né? Eu sei. Me acontece falando isso. Sabe quando me acontece isso falando? Eu não pesquisei isso em nenhum lugar, eu vou ter falado do que eu sinto. Quando acontece comigo, do que eu vivencio, né? Quando acontece comigo e eu estou falando, é porque eu não estou conseguindo renovar a saliva na minha boca, porque estou falando muito rápido, e nem estou conseguindo respirar direito. Aí eu estou falando muito rápido, o Serginho já deve ter me visto várias vezes dar essa, né, falhada no meio. Eu estou falando muito, não estou respirando, não estou engolindo a minha saliva, não estou fazendo essa troca, e aí dá essa falhada. Quando eu sinto essa dificuldade assim com essa renovação da saliva, normalmente eu tomo mais água, né? Normalmente essa falha acontece quando a minha saliva está mais pastosa. Não estou conseguindo respirar bem, não estou conseguindo fazer essa deglutição da saliva que a gente faz normalmente, ela está meio pastosa e aí dá essa falhada. Então, primeiro conselho, ingere bastante água antes de tu começar a cantar na roda. Segundo conselho, procura respirar o máximo que tu conseguir e fazer essa troca de saliva na boca, tá? Eu te garanto que vai melhorar, porque toda vez que eu consigo usar o meu racional e fazer isso, essa falha não acontece. Mas comigo é bem comum, falando, porque eu falo muito, falo rápido, e aí às vezes, né, no meio do caminho falha, tá? Alguém mais? Carla, eu queria fazer uma pergunta, duas, na verdade. Eu gosto muito de cantar, mas voz não tem muito, não tem não, mas eu gosto muito. E o meu esposo toda vez ele fala que eu tô gritando. Você tá gritando. Mas eu não sinto esse forçar, né? Ele fala, mas é porque a minha voz é alta. Então, sempre eu tô cantando, aí eu elevo muito. E aí ele fala isso, você tem que segurar mais a voz, você vai gritando. Mas para mim, eu não tô tendo esse esforço. Teria uma dica para mim saber se de fato eu estou gritando muito? E assim, já vou fazer a segunda, que é essa emenda. Aí eu já põe no mute aqui. E a outra é que uma amiga diz que não pode fazer aquele... E eu tenho muita mania de fazer isso. É um alívio, né? Parece que melhora. O que a gente pode fazer para poder evitar isso? Então, a primeira pergunta, né?
Estou muito feliz de ter feito uma pergunta, estou muito feliz de tu estar participando. A primeira coisa que eu vou pensar, vou na frente do espelho e vou cantar, tá? Da mesma forma que tu cantaria na roda. Aí tu vai reparar assim, ó, na região da tua testa, se alguma veia vai se projetar mais forte, na região do teu pescoço, se alguma veia vai se projetar muito forte. Eu, por exemplo, eu tenho um pescoço mais grosso, só de falar, a minha veia ela já se projeta. Mas se você não tem isso, se você estiver cantando, fazendo muita força, essas veias assim, elas dão uma saltada, sabe? Então, dá uma observada nisso. E aí, se tu ainda não conseguir definir bem, tu pode me chamar ali no Insta, tá? E aí tu faz para mim um vídeo, eu vou observar mais algumas características, mas essas duas são muito fortes. Quando a gente está fazendo força aqui, ó, a veinha na testa salta e aqui nessa região também, né? O meu pescoço ele é mais grossinho, então ela já é meio saltadinho. Só que para quem não tem essa veinha mais saltadinha, fez força, tuf, ele dá uma saltada, tá? Ela fica diferente assim. Então vamos observar isso. A outra pergunta, o pigarro não é legal, tá? Nem o pigarro e nem a tossidinha que a gente faz para tentar limpar. Tanto o pigarro quanto a tossidinha agridem as cordas vocais, assim como o grito, porque aumenta a quantidade de ar que passa por ali, tá? Então é uma velocidade muito grande que o ar está saindo. Logo, a pobrezinha da garganta, né? As pobrezinhas das cordas vocais sofrem bastante, tá? Então é legal evitar. Aí você sentiu que tá para sair o negócio, né? Tenta dar uma engolidinha assim, ó. Engole 1, 2, 3, sabe? Engole a saliva, troca a saliva. Se não resolver, toma mais uma aguinha. Mas evita porque agora tá tudo bem, mas normalmente, conforme passa o tempo, a gente vai sentindo isso mais forte, tá? E mesmo assim, se tu sentir essa vontade absurda de tossir, tu faz essa limpadinha aqui, ó, do... Eu sei que eu tô parecendo uma calopsita, tá, gente? Mas isso também ajuda a dar uma limpadinha, sai um pouquinho esse pigarro daí, tá? Mestra Lugaliza? Sim, estamos falando do ritmo. É um pequenininho. Deixa eu ver. Olha lá, Isaac, a tia Darla falando. Ó, vamos ver se ele toca. Criança. Eu queria te mostrar o ritmo dele para quem não tem 2 anos ainda. Né? Toca aí para a titia lá ver. Dan, dan, dan. Toca, pode tocar. Toca. Ele fica com vergonha, mas ele toca compassado certinho, Darla. Para quem não tem nem 2 anos ainda, ele toca 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E eu acho muito à frente para a psicomotricidade dele. É assim, ó. Eles começam... Pode... Canta bem alto, para a tia Darla ver lá. Paranauê, Paranauê, Paraná. Agora toca, para a tia Darla ver. Paranauê, Paraná. Muito legal. Sabe, mestra, eu falei 2 anos, eu trabalhava com turmas, né? Mas eles têm um ouvido muito melhor que a gente para andamento, para pulsação e para divisão do ritmo. Muito, tá? Berçário, se for assim, se tiver né, se tu conseguir organizar bem e tiver instrumento para marcar, no berçário às vezes eles conseguem já. Eu falei 2 anos, porque 2 anos eles já administram o instrumento mais sozinhos, assim, né? Conseguem segurar. Mas esse exercício aqui eu fazia no último ciclo do berçário, entre 1 e 9 e 2. Assim, ó. Pum, pá, pum. Pum, pá, pum. Pum, pá, pum. Pum, pá, pum. E funcionava.
E também ensino esse lá para os grandes, porque quando a gente está aprendendo essa base, que é a clave do pandeiro, ela é bem importante, né? Então, trabalho bastante nisso. Mas ele, ó, tá arrasando, tá cantando e tudo. Daqui a pouco tá cantando na roda já. É seu? É meu sobrinho, mas treina comigo. Coisa mais amada. Um amor. Um papum. Olha lá. Pum, papum. Oi, muito bom! Mais alguma pergunta, pessoal? Gente, então, meu mestre está ali dando um sorrisinho. Acho que é uma dica. Nosso tempo deve estar apertado, né? Muito obrigada pela participação, viu? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que ficou meio no ar e vocês não conseguiram alcançar bem, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Podem me chamar no Instagram, no WhatsApp, estou à disposição. Acho muito importante a gente ter essa preocupação com a voz e com o canto, viu? E estou aí à disposição para quem quiser, quem tiver alguma dúvida e precisar de algum auxílio. E vai um material junto no e-book para vocês também, tá? Se precisarem de mais alguma ajuda, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada ao professor Serginho, que está aqui me aturando faz 2 horas. Fazia tempo que a gente não se via, ó, precisou por vivência para a gente se encontrar de novo. A 2 metros de distância. Não, mentira. Não. Legal, legal. Gente, beleza. Assim, o vídeo vai ficar aberto aí para vocês fazerem mais alguma consideração final aí, para Darla. Darla, poxa, gratidão aí por compartilhar tanta coisa legal aí com a gente, né? E o Serginho e a Darla vão estar ministrando uma oficina também, galera, para as crianças, uma prática, né? Para a criançada aí, com bastante brincadeira. Quem tem filho ou dá aula para criança, pode entrar lá na sala, participar, né? Participar da aula aí, se puder contribuir com alguma coisa no trabalho de vocês, sejam bem-vindos, tá? O evento está aberto para aula, vai ser para a criançada, mas os adultos, claro, com certeza podem e devem participar também. Beleza? Valeu, mestre, obrigado, valeu aí pela participação, né? Galera, fiquem à vontade aí, se tiver mais alguma consideração. Darla, Serginho, obrigado. E à noite, como mudou a programação, né? O Serginho deu aula ontem e hoje à noite, então, vai ser com o mestre Frank, beleza? 7h30 da noite, a gente se vê aí na telinha. Tchau! Obrigada, Darla, sensacional. Obrigada, mestre. Obrigado, Serginho. Valeu, Lu, obrigado aí. Valeu, Darla. Muito obrigado, hein? Excelente aula. Imagina, Obrigado pelos toques. eu agradeço. Você me conhece Adorei hoje a de dificuldade. aula! Gente, se precisarem de alguma ajuda, tá? Podem me chamar, se eu puder ajudar vocês, estou à disposição. Jacaré, você está aí, Jacaré. Tá bem? Vamos tirar uma foto? Opa, boa! Vamos tirar uma foto final aí, galera. Todo mundo fica perto da câmera, tira um sorriso. Vamos contar até 3. 1, 2, 3. Pronto. Gratidão, Obrigada a todos. Darla, muito Darla. bom. Valeu mesmo. A voz aqui é ruim, que assim, mesmo fazendo exercício diariamente, é difícil dar jeito, viu? Mas vamos seguir. Eu passo pela Obrigada, mesma viu? situação. Beijo Tenho grande. muita dificuldade com a voz. Meu mestre tenta me orientar o máximo possível, porque ele é super cuidadoso, né? O contramestre Tom, aqui de Montes Claros. Ele é bem exigente com musicalidade, com entonação, com passe, eu não entendo nada. Então, Darla, eu vou te incomodar no particular, te pedir dicas, viu? E parabéns pela aula, excepcional, muito legal também, porque como eu trabalho com crianças, a gente trabalha esse conceito de recreação com entretenimento. E aí, por mais que a capoeira tenha seu aspecto particular, ela é recreativa, né? Então é bem legal. Assim, muito obrigada pelas dicas, excelente aula, parabéns. Obrigada. Viu, Flor? Quando precisar, pode chamar. Se eu puder ajudar, estou à disposição. Estou vendo meus sonhos. Oi. Professora Darla, Oi.
Cadê a Adorei Isa? a aula. Muito obrigada, Isa. Tchau. Isa, confessa, você não riu de nenhuma das minhas caretas? Eu fiz muitas, né? É. Eu faço muita careta, viu? Meu Deus do céu. Quando as pessoas tiram foto de mim, eu fico sempre assim, ó. Com umas caretas muito bonitas. Melissa, Deus tá vendo. Gente, muito obrigada. Logo à noite tem mais uma aula, né? Vamos comparecer. Sonic, beijo. Por isso, muito obrigada, viu? Pessoal, se Valeu. precisar de auxílio, também estou à disposição. Mari mandou bem, hein? Toda vez você estava falando, ao mesmo tempo ela estava traduzindo direto, cara. Sério? Tradução simultânea. Valeu, Mari! Vamos contratar a Mari. Contratada já. Mari, eu só sei falar hi. Mas tudo bem, o seu trabalho como professora compensa. Você foi ótima, a gente adorou. Muito obrigada. Se precisarem de algum auxílio, tá? Vocês podem me chamar, estou à disposição. Tá, Ilu? Da próxima vez vai ter que ensinar a cantar em inglês, hein, viu? Vou falar. Eu vou fazer a tua aula, né? E aí depois eu uso os meus conhecimentos. Bora. Valeu, Ó, galera. Surgiu uma dúvida aqui legal, deixa eu perguntar para vocês aí. Eles cantam as músicas, as cantigas em português ou em inglês? Não, gente, tá tudo em inglês. Tudo em inglês. Tina, Não é não, Flor. amanhã Tudo é em aula português. com você, né? Oi? Amanhã é aula com você, né? Amanhã eu dou uma aula amanhã sim, amanhã à noite, querido. Ah, tá. Tá bom? Uhum. É, Flor, não é em português, viu? Ufa, né? Então, tudo em português, viu? Por isso que eu acho muito importante inglês para cá, por isso, porque a gente mantém bastante raiz, né? Que aqui o povo, às vezes, fica difícil aprender o português, né? Ainda mais o pronunciar português. Mas é importante saber os dois. Claro. Nós cantamos em português, tudo em português. Todos os movimentos, português. É assim, eu estava fazendo um estudo aqui na faculdade e tal, e uma das coisas que mais se, entre aspas, vangloriam da capoeira é por ela ser a maior difusora da língua portuguesa no mundo, né? Tá certo. Então, quando você falou que canta em inglês, meu coração chegou a moer, assim. Não tô brincando. Mas a parte mais difícil é ensinar as músicas em português mesmo, porque a gente realmente, né, a gente tem que ensinar para poder falar em português. Daí, tipo, paranauês, daí, por isso que, tipo, essas músicas ficam mais cantadas aqui fora, porque são mais fáceis, né? Agora, aquelas músicas que têm mais verso, mais refrão, aí é mais difícil. Até aqui, a gente manda os alunos para ter uma meta todo mês para aprender uma música curta, uma música mais comprida. Que legal! E também entra a questão da... Que a gente usa a linguagem informal nas músicas, né? Então, não é Exato. aprender português, é aprender a música. E entra a questão das gírias também, né? Que nas músicas tem muita, dependendo da região, é muito popular, assim, a fala popular. Então, é muito interessante que às vezes eles pedem para a gente traduzir uma palavra que nem a gente aqui do Brasil, tipo, não tem muito sentido, assim, né? Então, é interessante isso aí. As coisas mais difíceis de traduzir não são esses dias, por exemplo, mandinga. Nossa, para traduzir o conceito explicar, né? É muito difícil. A malícia, né? Se você traduzir literalmente por inglês, é malice, mas em inglês é a coisa mais pesada, mas malícia... Entendi. Outra dúvida que eu fiquei, a Darla até falou que os estrangeiros às vezes têm algumas dificuldades com relação às palavras do português. Que tipo de dificuldade você percebe que eles têm em relação a falar
as palavras em português, né? Que combinações vocais ou de sílabas? Ditongos. Ah, China. Várias vogais. Né? Não, pão, China. Só um coração. minutinho. Mais difícil para os estrangeiros. China. E o R também, né? O R, né? O tr, não? Depende, porque aqui tem bastante gente que tem descendência europeu. Aí tem uns que conseguem fazer o R. Mas o australiano em si, que é descendente da Inglaterra, aí eles têm dificuldade de fazer o rolo do R. Então, dependente do descendente, tem bastante asiático também aqui. Daí eles conseguem um pouco mais. Tem uns que ficam mais difícil, tem uns que ficam mais fácil, dependendo do país que eles vêm. E esse assim, ó, o, vai também ou não? Depende. Depende depende muito da pessoa. Mas o australiano em si, eu acho que o R é difícil. De tongos, que tipo, né? Elas acabam falando não. Não. Em espanhol também tem essa dificuldade. Não. E com o espanhol tem a dificuldade de todas as pronunciações que são mais nasal. Você vai ver todo estrangeiro que fala espanhol que tem dificuldade para falar canção, coração. E agora, na minha aula, vocês vão ter que, né, se virar. Vai ter que fazer o famoso tartaruga do Nordeste. Se vira, tartaruga.